Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Amigo ouvinte, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em contato com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Queremos nesse início de programa agradecer a sua companhia e dizer que o nosso desejo é que esses momentos sejam agradáveis e edificantes para você. Afinal, é esse o nosso objetivo, a edificação do corpo de Cristo. Amigo ouvinte, recebemos a carta de um irmão da cidade de Auricélia Souza, do estado da Paraíba. Esse nosso irmão nos diz as seguintes palavras: é gratificante poder testemunhar que a existência desse programa, através da Bíblia, em muito tem contribuído para a minha edificação. A RTM tem registrado uma página muito especial no diário da minha vida. Minha mãe sempre sintonizou essa rádio e desde a minha infância desfrutávamos momentos felizes na presença de Jesus. Deus é maravilhoso, pois continua nos proporcionando esta alegria. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Que o Senhor seja continuamente gracioso para com você e para com os seus. Eu quero incentivar a todos vocês que nos ouvem nesse momento a fazerem o que esse irmão de Auricélia fez. Anote o nosso endereço, vai ser dado no final do programa, e escreva para nós, pois esse contato com você é muito importante. Nós queremos saber se temos atendido a sua necessidade. E para isso também eu te peço que se junte a nós agora para um momento de oração. Eu creio que Deus pode responder a nossa oração, a palavra de Deus diz assim, e por isso vamos orar pedindo a sua bênção para esse projeto e para esse programa especificamente. Pai querido, em nome de Jesus, estamos na Tua presença gratos por podermos desfrutar da Tua companhia santa e abençoadora. Muito obrigado pelo Teu Espírito a nós concedido. Baseados na Tua bondade, Senhor, pedimos a Tua direção para que aquilo que for dito aqui seja usado para a Tua glória, a fim de que muitos sejam edificados e outros possam conhecer o Senhor Jesus como Salvador pessoal. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, estamos estudando o capítulo 13 de Mateus, o capítulo onde Jesus dá os exemplos do reino de Deus através da narrativa de 7 parábolas. No programa passado, como você deve se lembrar, estudamos a parábola que para muitos é considerada a mais linda e a mais profunda parábola dita pelo Senhor Jesus. Foi a parábola do semeador. Mas no texto de 1 a 23, que estudamos no programa passado, nos versos 10 a 17, Jesus responde uma pergunta muito objetiva dos seus discípulos. Por que lhes falas por parábolas? Isso está registrado no versículo 10. Querido amigo, precisamos estudar essa resposta de Jesus para podermos entender esse método específico dele e quais foram as razões pelas quais Jesus usou as parábolas para se comunicar com os seus seguidores. Podemos alistar pelo menos 3 razões. Primeiro, Jesus faz uma clara distinção entre os seus discípulos e as multidões indiscriminadas, conforme versículos 11 e 12. Os segredos ou os mistérios do reino são revelados aos discípulos, mas não às multidões. Essa expressão, segredos ou mistérios do reino, refere-se ao entendimento daquilo que, até aquela época, não tinha ficado claro sobre a vinda do reino de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento. Os discípulos tinham que entender o reino que tinha sido prometido e que todos os judeus esperavam que vinha explosiva, dramática e publicamente, mas na verdade ele já estava entrando no mundo, antes do julgamento final e de uma maneira oculta, reservada, sem grande publicidade. Era assim que o reino dos céus estava se manifestando. O reino dos céus, na verdade, já estava entre eles. Os que seguem a Jesus
que aceitaram o seu reinado é que podem conhecer os segredos do reino, e não as pessoas em geral. Assim, quando Jesus falava com eles por parábolas, ele estava ministrando àqueles que receberiam mais luz, maior entendimento para a compreensão desses segredos. Uma outra razão que podemos alistar, nos versos 13 e 17, nós encontramos Jesus explicando também de uma outra maneira por que ele falava por parábolas. Um outro aspecto precisamos entender. As parábolas servem para fazer a separação entre as pessoas que as escutam. Veja só, de um lado, temos aqueles que, mesmo ouvindo, não querem olhar para dentro de si mesmos, não querem procurar o significado, não querem ver, não querem arrepender-se dos seus maus caminhos. Mas, por outro lado, temos aqueles que são humildes, reconhecem suas falhas e querem arrumar suas vidas. Eles querem se converter, eles querem ouvir cada vez mais as palavras de Jesus. Então, Mateus vai mostrando no decorrer do seu evangelho que o povo não entendia quem era Jesus e não entendia que o reino dos céus já estava entre eles através do próprio Senhor Jesus. Conforme as palavras do próprio Senhor Jesus, ele era sábio para não lançar suas pérolas aos porcos. Então, a maioria das vezes, Jesus falava-lhes por parábolas. Assim, as parábolas foram ditas com uma sentença jurídica sobre aqueles que não queriam se enxergar, não queriam olhar para dentro de si mesmos. Mas ainda uma outra razão encontramos nos versos 34 a 35, quando Mateus nos diz que Jesus, falando por parábolas, estava cumprindo uma profecia, uma palavra do Antigo Testamento, conforme o Salmo 78, 2, que diz assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Assim, querido amigo, demonstrando a sua submissão ao Pai, Jesus cumpria os propósitos eternos do nosso Deus. Querido amigo, é importante entendermos esse aspecto do ministério de Jesus, porque ele falou por parábolas. E podemos resumir com um objetivo duplo. Para os humildes, para aqueles que buscavam a verdade das parábolas, elas funcionam como janelas que recebem luz. Então Jesus revelou-lhes os segredos do reino. Jesus revelou-lhes o próprio Pai. Mas, por outro lado, para os orgulhosos, para aqueles que se achavam acima dos demais, para aqueles que não aceitavam a verdade, as parábolas funcionam como uma cortina. Veja só, de um lado, uma janela aberta para entrar luz, mas aqui elas funcionam como uma cortina que impede a luz penetrar para desvendar os segredos do reino de Deus. E assim, esses que não querem crer, que não querem aceitar o reinado de Jesus, continuam longe do Pai. Na verdade, vimos na parábola anterior, a parábola do semeador, que ele teve um aproveitamento muito pequeno, ou melhor, que na verdade ele aproveitou apenas 1/4 daquilo que ele semeou. E assim aprendemos que não podemos esperar resultados espetaculares na nossa obra de evangelização. Mas vimos também que uma outra lição importante da parábola do semeador é que para o reino do céu ser estabelecido, é necessário considerarmos o fator tempo. Veja só, não só o anúncio do reino será recebido de modo diferente, isto é, dependendo do tipo de solo em que a semente for lançada, mas também o fator tempo é importante e deve ser considerado. Sabe por quê? Ora, porque a semente, ao ser lançada na terra, ela primeiro vai morrer e depois nascerá novamente, não mais como uma semente, mas como uma planta e só então frutificará. Assim, aquele desejo de muitos líderes judaicos de uma implantação rápida do reino de Deus, da ação do Messias, da libertação do jugo romano, todos esses desejos, todas essas expectativas impediam que eles vissem em Jesus o Messias, o prometido do Antigo Testamento. As parábolas, pois, atingem aqueles que procuravam perceber a vontade e os planos de Deus,
mas as parábolas, por outro lado, criavam obstáculos para aqueles que queriam ver os acontecimentos se desenvolvendo conforme as suas próprias vontades, conforme os seus próprios entendimentos. Mas na sequência do texto, Mateus então relata uma outra parábola muito interessante, a parábola do trigo e do joio. Qual é o conteúdo dessa parábola? E qual é a lição principal desse exemplo do reino? Vamos ver e, humildemente, vamos aprender com o próprio Senhor Jesus, pois é Ele mesmo quem dá a interpretação desse exemplo do reino dos céus. Nessa parábola do trigo e do joio, a questão do tempo e da demora da implantação do reino e do consequente julgamento torna-se ainda muito mais forte, muito mais marcante. Aqui, nos versos 24 a 28, Jesus está mostrando que no mundo não precisamos de rapidez ou violência para julgar os outros, para separar os bons e os maus. Sabe por quê? Porque é Deus quem o julgará. Jesus está ensinando que o reino dos céus é comparado a um homem que semeou boas sementes no seu campo. No entanto, ele e os seus trabalhadores estavam dormindo, como naturalmente dormiriam depois de cansados pela atividade da semeadura. Então, durante esse período, à noite, veio o inimigo. Podemos entender que esse inimigo estava escondido, porque era de noite. E esse inimigo, então, semeou o joio no meio do trigo. A palavra joio, no original, indica um tipo de planta bem semelhante ao trigo, quando essas plantas ainda são bem novinhas. Essa semelhança dificultava distinguir uma planta da outra, inclusive porque várias raízes das duas plantas se entrelaçavam. Então a parábola relata ainda a reação dos trabalhadores diante da novidade. Ora, o Senhor não semeou apenas sementes boas no seu campo? Senhor, de onde veio o joio? Diante da resposta do fazendeiro, de que um inimigo tinha feito aquela obra má, os trabalhadores então perguntam rapidamente: o senhor quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? Às vezes, essa era a prática normal. Os trabalhadores marcavam o joio e, à medida que as plantas cresciam, se tornava mais facilmente reconhecer cada uma delas e assim eles iam tirando o joio. Mas, querido amigo, quero lhe chamar a atenção para o ponto principal da parábola. E o ponto é o seguinte: a decisão do fazendeiro é contrária à sugestão dos trabalhadores. Perceba bem, enquanto no versículo 28, na parte B, os trabalhadores querem agir rapidamente, tentando separar o joio do trigo, o fazendeiro, nos versículos 29 e 30, decide esperar até o tempo da colheita. Então, quando as duas espécies de planta são claramente identificáveis, claramente reconhecidas, e podem ser, depois de separadas, depois de colhidas e separadas, podem ser enviadas para os seus destinos, que são bem diferentes. Então, veja só, Jesus depois interpreta essa parábola, e essa interpretação aparece nos versículos 36 a 43. E é novamente Jesus quem dá a interpretação correta. Embora Jesus não dê detalhes sobre o fato do fazendeiro e dos trabalhadores dormirem, e embora não se tenha explicações sobre o detalhe do joio ter sido semeado depois do trigo e ser colhido ao mesmo tempo, é importante notar que temos sempre um ponto importante na parábola. E nós precisamos reconhecer alguns detalhes muito claramente. Primeiro, o semeador é o Filho do Homem, Jesus Cristo. O campo é o mundo. A boa semente, isto é, o trigo, são os filhos do reino. Quarto lugar, o inimigo é o próprio diabo. Em quinto lugar, o joio são os filhos do maligno. Sexto, a colheita é o final dos tempos. E sétimo lugar, os ceifeiros são os anjos. É necessário reforçarmos o que já tínhamos dito anteriormente. Preste bem atenção, por favor. O judaísmo dos tempos de Jesus esperava urgentemente pelo Messias. Esperavam pelo final dos tempos e, nessa expectativa, entendiam que o reino seria implantado nessa nova época. Era comum, então, se perguntar o seguinte: o
O que mais restava para acontecer para que o reino chegasse? O que mais restava acontecer para que o julgamento, principalmente dos gentios, os romanos, o que mais restava para que isso acontecesse? O que mais restava para que o mal fosse julgado e o bem fosse honrado? E é lógico, os judeus estavam imaginando, estavam supondo que por eles serem judeus, todos eles praticavam bem, então seriam honrados por Deus. Mas para Jesus, não era essa a maneira de se encarar o reino de Deus. Para Jesus, através dessa história, o reino viria de um modo bem diferente. O reino, na verdade, já estava chegando, conforme o próprio João Batista tinha anunciado. E o reino já tinha chegado na própria pessoa do Senhor Jesus. Para Jesus, o reino já tinha se manifestado, mas o julgamento, e isso que os judeus esperavam para tão rápido, o julgamento seria ainda adiado por muito tempo. Mas quando o julgamento vier, a separação seria absoluta. E o destino dos filhos do reino e dos filhos do maligno seriam e serão, na verdade, completamente diferentes. Entretanto, por enquanto, o reino chegou e está presente, mas o reino está dando oportunidade para todos, de se tornarem seus cidadãos. E assim, o julgamento ainda não está presente. Alguns intérpretes, querido amigo, têm entendido essa parábola dizendo que até o final dos tempos haverá uma mistura dos crentes verdadeiros e dos crentes falsos na igreja. Olha, embora essa seja uma interpretação muito popular, ela não corresponde à verdade. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus afirmou que o campo é o mundo e não o campo é a igreja. O reino significa o reinado de Deus, o reinado do Messias. O mundo é o lugar onde todos estão, mas a igreja é um local específico. É o povo do Messias, é o local onde reina o Espírito Santo. É o povo que já tem o Messias, o rei do reino, como seu rei pessoal. A igreja é constituída por aqueles que receberam Jesus como seu salvador pessoal. Então essa parábola está ensinando algo muito sério. Jesus está dizendo que existia e ainda existe uma mistura do bem com o mal, mesmo depois do reino ter chegado. Então, a pergunta que surge é a seguinte: o que vamos fazer com aqueles que não seguem os ensinamentos da palavra de Deus como nós seguimos? O que devemos fazer com aqueles que estão torcendo as verdades da Bíblia ou então estão negando-as? Será que podemos tirá-los do cristianismo? Podemos dizer que eles estão fora do reino? Podemos tirá-los verdadeiramente do meio do trigo? Não. E não devemos fazer isso. Não podemos evitar que seitas pagãs surjam com a capa do cristianismo. Não podemos evitar que as doutrinas apócrifas sejam semeadas no mundo. Nessa parábola, Jesus está dizendo que nós vamos ver os dois lados crescerem juntos. Jesus então disse o seguinte: deixai-os crescer juntos até a colheita. Quer achemos bom ou ruim, este é o caminho indicado pelo Senhor Jesus. Entender isso é importante. Jesus está afirmando que o julgamento viria só mais tarde. Naquela época, no futuro, ali não haverá mais oportunidade. O julgamento será final e cada um receberá a sua sentença definitiva. Agora, querido amigo, você já sabe qual será a sua sentença? Você ouvirá as duras palavras de Jesus: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, conforme lemos no capítulo 7, versículo 23, ou você receberá o bem-vindo do Senhor Jesus? Querido amigo, espero sinceramente que você receba as boas-vindas do Senhor Jesus para entrar no reino eterno de Deus.
Mas, muito bem, vamos continuar estudando a palavra de Deus. Estamos nos encaminhando agora para o final do programa, mas é possível ainda estudarmos mais duas parábolas. Versículo 31 e 32, nós temos a parábola do grão de mostarda. Jesus está mostrando que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Isso quer dizer, o reino de Deus não é comparado ao grão de mostarda, propriamente dito, um grão estático. Jesus está comparando o reino de Deus a um grão de mostarda que passa por várias mudanças, que passa por transformações. Veja só, Jesus usa o grão de mostarda porque ele, de sua pequenez, se transformava numa árvore maior que as hortaliças. Uma árvore de mostarda pode medir até cerca de 4 metros ou mais até de altura, sendo grande o suficiente para que os pássaros façam nela pousada. E isso nós encontramos também na profecia de Ezequiel 17, versículos 22 a 24. Então, o ponto central da parábola não é só a lição de que o reino vai crescer no mundo e não devemos ficar escravos dos números. Não, o que Jesus está enfatizando nessa pequena parábola é o fato de que existe uma conexão entre o menor grão e uma grande árvore. Esse é o ponto principal. Jesus está destacando o pequeno começo do reino de Deus sobre o seu ministério, que não era muito bem aceito, que não era entendido e muitas vezes era rejeitado. Mas Jesus está contrastando esse pequeno início com a sua consumação gloriosa no futuro. Jesus estava enfatizando que os pequenos começos não devem ser desprezados, assim como o pequeno grão não devia ser desprezado porque ele ainda não era uma grande e frondosa árvore. Jesus estava mostrando que aquela falsa expectativa dos judeus em relação ao reino estava sendo frustrada, mas eles não deveriam desprezar o reino que estava sendo implantado. O reino de Deus, pouco a pouco, estava sendo implantado no coração dos homens que recebem a Jesus como seu Rei e Salvador. O reino de Deus não viria, e de fato não veio, em todo o seu esplendor na primeira vinda do Messias. Mas no final, quando da segunda vinda do Messias, quando da segunda vinda de Jesus, o reino virá em grande glória e atrairá a atenção de todos. Na segunda vinda de Jesus, o reino de Deus poderá ser comparado a uma grande árvore, onde todos buscarão proteção e abrigo. A pergunta que nós devemos fazer, então, é a seguinte: o que fazemos enquanto esse futuro não chega? O que é que você tem feito enquanto esse futuro não chega? E a resposta só pode ser uma. O que devemos fazer é proclamar a possibilidade de se entrar nesse reino. Mas é o Senhor que vai dar o crescimento numérico. A minha e a sua responsabilidade é proclamar as boas novas da salvação. Finalizando o nosso estudo de hoje, temos ainda no versículo 33 a parábola do fermento. Nessa parábola, Jesus destaca um ponto semelhante. Assim como o fermento produz um efeito incrivelmente maior do que a sua pequena quantidade quando colocado na massa, assim também seria com o reino de Deus. A pequena porção inicial dos seguidores de Jesus, daqueles que aceitaram o reino, daqueles que aceitaram Jesus como Messias e ungido, filho real de Davi, essa pequena quantidade de discípulos afetaria de tal maneira o mundo que os homens de todos os povos, línguas, raças e etnias um dia fariam parte desse reino. E isso de fato aconteceu, como nós vemos, por exemplo, em Atos 17:6, quando o impacto da mensagem do Evangelho foi tão grande que disseram dos primeiros cristãos o seguinte: olha, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Sim, esse impacto ainda ocorre nos dias de hoje e continuará acontecendo, pois o trabalho missionário continua se expandindo no poder do Espírito Santo. Querido amigo, será que essas palavras de Jesus chamaram a atenção dos seus ouvintes? Com certeza. E principalmente porque nessa última parábola, Jesus usou um elemento, o fermento, que muitas vezes foi usado como símbolo do mal ou da impureza, para compará-lo ao reino dos céus. Mas lembre-se do seguinte, temos que nos lembrar que Jesus queria exatamente isso.
Jesus queria provocar reflexão, provocar uma autoavaliação nos seus ouvintes. Portanto, diante dessas parábolas, temos também que refletir sobre a nossa situação. Pertencemos ao reino ou ainda estamos longe dele? O que temos feito para que o reino se expanda ainda mais? É necessário avaliar-nos. Chegamos, então, ao final de mais um estudo. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus o abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado expirou na cruz, e por graça sem igual